Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando aqui para mais uma noite de reunião do GAEFA, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Fátima. Boa noite, Daniele. Boa noite, seu Flávio. Boa noite, Beth, Deise, Selma. Boa noite. Boa noite, Clarice. Minha irmãzinha querida, boa noite. Patrícia, boa noite. Realmente, tá caindo uma chuva aqui, mas espero que não interrompa, né? Não atrapalhe em nada. Nara, boa noite. Luzia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eliane, Lucilene, Cristina, Eliana, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Valdete. Boa noite a todos. Fátima, boa noite. Ivali, minha irmã, seja bem-vinda. A todos os nossos irmãos, Inharinha, minha prima. Boa noite, Pernambuco. Raquel, minha irmã, boa noite. Marcelo, boa noite, Marcelo. Meu grande abraço a você, ao Alexandre, a todos os nossos irmãos de Rancharia. Altino, meu irmão, boa noite. Marcelinho, Maria Luísa. Nossa, Rô, não te atendi? Que maldade. Rosineide. Tá chovendo por aqui. Inclusive, isso que eu queria comentar com vocês. Como tá chovendo aqui, eu estou usando hoje o microfone, tá? Então, eu acredito que não vai atrapalhar, né? Mas eu queria confirmar com vocês antes de iniciar como que está o som, se vocês estão me ouvindo claramente, apesar da chuva, tá? Então, se vocês puderem me dar o ok, se está tudo bem. Deise, boa noite. Gabriel, boa noite. André. Maria Ângela, boa noite. Luiz Leandro. Zéza, minha irmã, boa noite. Ótimo. Sônia, boa noite. Sandra. Chovendo em Avaré também. Toda a região aqui está meio molhada hoje, né? Melissa, boa noite. Ricardo, boa noite. Piraju, a região inteira, né? Inês, sejam bem-vindos. Mário, meu irmão. Dalva, boa noite. Que bom, Dalva, que você está de volta aqui às nossas reuniões. Seja bem-vinda, viu? Débora, boa noite. Mazé, seja bem-vinda. Rosimeire, seja bem-vinda, minha irmã. E aí, pessoal, como que tá o som aí, apesar da chuva? Tá bom? Olha, que bom. Que bom. Acredito que o microfone vai dar certo aqui. A gente vai ótimo. A gente vai conseguir sem interrupção. Sandra, faz uma gentileza para mim, Sandra. Saia da página e tente entrar de novo. Às vezes melhora a interferência. Bom, pessoal, 8 horas. Então vamos iniciar a nossa reunião. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus,
Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o tema é um pouco instigante, vamos colocar assim, né? As pessoas, ao ler esse tema, podem dizer, mas como assim Deus não perdoa? Né? E em realidade, quando nós adentramos o estudo da doutrina espírita, a gente começa a ter uma visão de Deus um pouco diferente da visão que nós estamos habituados no meio católico, no meio evangélico, no meio cristão de uma forma geral, não obstante o Espiritismo também ser uma religião cristã. Porque nós começamos a ver Deus como uma inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Portanto, portador de todas as virtudes em grau supremo. E assim, nós começamos a refletir um pouco sobre o seu próprio conceito. E hoje, eu gostaria de analisar com vocês, de fazer algumas reflexões a respeito exatamente dessa questão. Deus perdoa ou Deus não perdoa? E como se dá esse perdão? Se nós formos analisar isso, a primeira coisa que precisamos entender é o que é o perdão. E o perdão, ele pode ser entendido de duas formas. Da forma teológica e da forma espiritual. A forma teológica é a forma com que ele foi consagrado pelas doutrinas cristãs, pelo judaísmo, que é o avô de todas as religiões cristãs do mundo. Né? Então, a partir daí, a gente precisa ter um conceito um pouco diferente, tá? Para que a gente possa entender do que a gente está falando. Para o judaísmo, a religião dominante na Palestina à época, a religião oficial de todos os profetas, inclusive Moisés, que permeou todo o Antigo Testamento, o judaísmo, ele mostra um Deus com características humanas, um Deus vingativo, um Deus que fica bravo, um Deus que se contenta ou se alegra com determinadas oferendas ou fica bravo com determinadas coisas. E, portanto, o perdão para o judaísmo era diferente. Né? Para o judaísmo, todo pecado, todo erro, ele tem o perdão, que é feito no templo de Jerusalém, o grande templo de Salomão, né, que Jesus visitou dezenas de vezes, né, e era através de um procedimento, de um ritual, de uma ritualística diferente, curiosa até para os nossos dias atuais. A pessoa chegava lá e transferia o pecado para um animal. Isso mesmo. Transferia o seu pecado para um animal.
E depois da cerimônia de transferência do pecado, ele matava o animal. E assim se purificava, livrando-se do erro ou do pecado. Então, para cada erro, para cada pecado, um animal diferente. Vamos imaginar, por exemplo, roubou uma pomba, um pássaro, traiu, cometeu adultério, né? Uma cabra, assassinou alguém, um boi, e assim por diante. Logicamente que nós estamos falando isso em relação ao homem, porque à época a sociedade era extremamente machista, e como reflexo da sociedade, o judaísmo também. Então, se um homem traísse a esposa, cometesse adultério, por exemplo, ele ia ao templo, transferia o seu pecado a uma cabra ou algum animal de pequeno porte e o matava, se livrava. Se a mulher cometesse adultério, como nós vemos no próprio Evangelho de Jesus, ela era apedrejada até a morte. Mas isso é uma questão de conceito machista da época, né? Que infelizmente ainda permeia muitos setores da sociedade humana. Mas isso é tema para uma outra reflexão. Então, para o judaísmo era uma questão de transferência. O perdão não era necessariamente vindo de Deus, mas através de uma transferência de pecado. Em se matando o animal depois da transferência, o pecado morria junto com o animal e a pessoa estava livre. A partir de Jesus, com o seu conceito novo do Evangelho, arrependimento, mudança de vida, reparação do erro, perdoar 70 vezes 7 vezes, o perdão ele teve um novo conceito, mas que, infelizmente, não durou muito tempo. Propriamente ou especificamente 3 séculos. Até que Roma se apropriasse do cristianismo, formando a primeira religião do mundo, cristã oficial de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. No Concílio I de Nicéia, presidido pelo então imperador Constantino, no dia 30 de maio de 325, onde foi instituído todos os requisitos básicos para a igreja nascente. Quais seriam os rituais da igreja? Como seriam ministrados? A questão da Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, a virgindade de Maria e tantos outros conceitos que até hoje permeiam as teses teológicas da Igreja Católica. E dentre essas teses, a questão do pecado. Tirando, ao contrário do que o judaísmo pregava, o pecado agora não era tirado através de uma transferência de pecado para um animal. E o pecado também não era diretamente perdoado por Deus. Era necessário que houvesse um intermediário, alguém que fizesse a ponte entre o pecador e o Criador da vida. No caso, o sacerdote. Convencionando a partir daí que o pecado só poderia ser redimido através
da liturgia, ou do sacramento, melhor dizendo, da confissão. O indivíduo se equivoca, vai ao sacerdote, confessa, recebe a penitência, e a partir dali ele está limpo, está livre. Esse conceito católico, que perdura de alguma forma, com ligeiras modificações até hoje, que gerou também o mesmo conceito do movimento evangélico, quando o inesquecível Martinho Lutero, no século XVI, fez a reforma protestante, gerando assim um movimento evangélico, e vendo aí não mais o perdão dos pecados através do padre, pelo sacramento da confissão, mas através do pastor, diretamente no ato de arrependimento para com Deus, que deve ser comprovado através da atitude do pecador em relação ao pastor, como intermediário de Deus nesse processo, o que gera os milagres, né? Tão presentes hoje nos movimentos evangélicos. Isso que eu estou passando é uma informação histórica, que não está de forma nenhuma incitando negativamente qualquer religião, porque todas as religiões são irmãs, tá? A partir daí, nós temos agora também o perdão espiritual. E o que é o perdão espiritual? O perdão espiritual é o perdão que nasce da alma. É o perdão que é gerado através do artigo 16, do artigo 18, aliás, me perdoem, do Código Penal da Vida Futura. Uma página belíssima, escrita por Kardec, no capítulo 7º do livro Céu e Inferno. É um código com 33 artigos, que faz uma relação completa da lei de causa e efeito. E lá no artigo 18, analisa-se da seguinte forma: o arrependimento, não obstante ser o primeiro passo, por si só, não limpa a alma do equivocado. Há necessidade, além do arrependimento, da expiação e da reparação. Com essa definição de perdão, se retira o castigo, porque a partir daí nós compreendemos que a palavra pecador perde esse sentido pejorativo, esse sentido pesado, e é substituída por equívoco. Eu não peco, eu me equivoco, eu erro, eu tropeço no caminho. E sempre que eu erro, eu reparando o meu erro, eu supero o erro e sigo adiante. Essa é a visão da doutrina espírita. Então, diante disso, diante desse conceito, onde no judaísmo a única forma de ser perdoado era a transferência do erro ou do pecado para um animal, ou na doutrina católica ou evangélica, através da confissão ou através do pedido intermediado pelo pastor, temos agora uma conversa franca e direta com Deus. E através disso, nós atingimos a redenção dos nossos, entre aspas, pecados,
através da nossa consciência, que é a lei de Deus escrita em nós, conforme resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Então, assim, nós entendemos que Deus não perdoa no sentido judaico da palavra, porque o mero transferir físico não é possível no caso de um equívoco. Por quê? Porque mesmo no Código Penal da Vida Futura é dito que todo erro é pessoal e intransferível. Ninguém responde pelos erros dos outros. Já no perdão católico evangélico, também não seria possível, uma vez que pela ministração do sacramento, por mais respeitável que seja, se não houver uma mudança íntima do pecador, do equivocado, não há possibilidade de perdão. Agora, o perdão, no sentido espírita, ou no sentido espiritual da palavra, esse processo de mudança através do arrependimento, da expiação e da reparação, lava a alma e a consciência daquele que equivocou. Então se pergunta, Deus perdoa? Não no sentido eminentemente material, ou ritualístico, ou sacramental, mas perdoa sim no sentido espiritual do termo. Mas como é esse perdão? Para entendermos o perdão divino, temos que entender o nosso perdão do dia a dia. O que é perdoar? Muitos vão falar, perdoar é esquecer. E por isso eu não consigo perdoar ninguém, porque eu jamais esqueço o que fazem comigo. A única coisa que nós podemos dizer quando alguém fala eu não consigo esquecer o que fizeram de mal para mim, não que ele é uma pessoa que não perdoa, mas que é uma pessoa normal. Porque perdoar não é esquecer. O esquecimento não tem nada a ver com perdão. O perdão é muito mais do que isso. Por quê? Porque tem coisas, situações na nossa vida que nos marcam a alma. E quando esses acontecimentos alcançam a nossa alma, eles ficam gravados na nossa mente e não esquecemos. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então, quando alguém nos faz um mal muito profundo, isso fica marcado na nossa mente e nós não esquecemos. Da mesma forma, quando ocorre algo muito bom na nossa vida, o nascimento de um filho, a conclusão de um curso de faculdade, o casamento, entre outras. Isso fica gravado, por mais que passem os anos, a gente não esquece, porque gravou a alma. Mas isso não tem nenhuma relação com o perdão. Então, o que é o perdão? É possível perdoar sem esquecer? Sim. Porque o perdão é oferecer a outra face, como dizia Jesus. Retribuir o mal que recebemos com o bem. O perdão, ele se vincula a, primeiro, não se vingar. Segundo, não querer o mal do outro. Terceiro,
Se o outro eventualmente um dia necessitar de nós, que possamos abrir os braços e acolhê-lo segundo as nossas possibilidades. Então isso é o perdão. O perdão é bom para quem perdoa e não para quem é perdoado. Porque em nenhum momento o perdão apaga a falta. E daí, o artigo 18 do Código Penal da Vida Futura dizer que o arrependimento por si só não basta. Não basta você chegar em alguém e falar: olha, eu me arrependi, me perdoe. É maravilhoso isso, por quê? Porque você quebra as amarras que o prendem a essa pessoa. Porque você se arrependeu. Mas não basta. Há necessidade da expiação. O que é expiação? É o que ocorre assim que nós nos arrependemos. Que a dor moral não devia ter feito. Fiz. E agora? Essa angústia íntima que nos persegue. Até que consigamos reparar o equívoco. Com a própria pessoa, se ela nos permitir isso, porque muitas vezes nós pedimos perdão e a pessoa diz: eu nunca perdoarei. E segundo Paulo de Tarso, em uma mensagem belíssima, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: ai daquele que diz eu nunca perdoarei, porque assina sua própria condenação. Então, a partir daí, nós compreendemos que em realidade, quando pedimos perdão a alguém e não conseguimos reparar com a pessoa porque ela não nos perdoou, vamos reparar de outra forma, através da prática do bem. Porque, como diz Pedro na sua segunda carta, só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Então, a partir daí, nós conseguimos reparar os nossos delitos através da prática do bem. O que é uma consequência lógica da lei de causa e efeito. Porque se não fosse assim, meus irmãos, Paulo de Tarso, que nós citamos agora, o maior exemplo de renovação de todo o Evangelho, que tem uma vida fabulosa, que é descrita de forma incrível por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, não conseguiria a redenção. Porque antes de se converter, ele era um assassino. Ele matou dezenas, se não centenas de cristãos, até que ele se convertesse. E em 30 anos de trabalho para o cristianismo, ele se converteu de forma tão bela e resgatou de forma tão bela o seu equívoco, que ao desencarnar foi recebido pelo próprio Cristo. Então o perdão vai muito além do esquecer. É o abrir o coração para querer o bem ao nosso agressor. E isso é difícil. Porque para conseguirmos isso, é necessário que forcemos o nosso orgulho a se envergar diante da prática da caridade. Que segundo o Livro dos Espíritos, questão 886, quando Kardec pergunta o que é caridade segundo o entendimento de Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. E não foi por outro motivo que Jesus, na sua última oração pela humanidade no corpo, diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Não que Deus apagasse o erro que eles estavam cometendo todos ali, não. Cada qual teve que resgatar no seu momento próprio. Porque a lei de causa e efeito, a lei da justiça divina, não isenta sem reparação. Mais um artigo do Código Penal da Vida Futura, artigo 3. Não há uma só falta que o espírito cometa que não traga consigo a sua consequência correspondente. Então, diante disso, Deus não perdoa mesmo no sentido teológico, e nem no sentido sacramental, mas perdoa sim no sentido espiritual. Quando a própria pessoa se perdoa, reabilitando a sua consciência. Então, para isso, nós precisamos entender que o perdão passa por se reabilitar com a lei divina, com a nossa própria consciência culpada. E como ocorre isso? Talvez alguém esteja perguntando assim, mas será que Deus está sentado num trono de estrelas e esmeraldas, com um grande livro marcando o equívoco de todos nós na humanidade? Naturalmente que não. Deus instituiu leis perfeitas e, portanto, imutáveis, e que têm competência em todo o universo. O perdão é lei na humanidade, mas também é lei em toda a Via Láctea. É lei nas outras galáxias do universo e em todo o universo. O perdão, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei do desenvolvimento. Todas essas leis fazem parte das leis divinas, inclusive a lei de causa e efeito. Então, para que nós possamos entender um pouco esse conceito, vamos utilizar 3 formas de comparar a justiça, que é muito comum dentre os espíritas, os próprios espíritas. Temos a lei do karma, muitos chamam de lei de ação e reação, e outros chamam de lei de causa e efeito. Vamos analisar cada uma delas para saber, segundo a lógica da doutrina espírita, qual tem maior coerência. Vamos iniciar pela lei do karma. Porque eu já ouvi muitos espíritas falar: ei, esse é meu karma. Essa minha vida é um karma. O meu karma está pesado. Será que eu não consigo modificar o meu karma? Vamos analisar. Karma é uma palavra em sânscrito, uma língua antiga da Ásia. E a primeira letra desse alfabeto é exatamente a palavra karma. Karma é utilizado pelos nossos irmãos hinduístas, os nossos irmãos hindus, que de forma muito mais constante estão na Ásia, particularmente na Índia e no Paquistão. E o karma, ou a lei do karma, institui o quê? Nós somos espíritos imortais que reencarnamos constantemente, uma encarnação após a outra, o que a doutrina espírita também confirma. No entanto, segundo a lei do karma, cada um de nós é julgado ao final de cada encarnação por Deus.
E se nós formos na última encarnação pessoas boas, continuamos evoluindo nas próximas encarnações. Porém, se nós não formos pessoas boas na última encarnação, nós regredimos. Somos condenados a retornar na próxima encarnação num corpo de animal. O que Kardec analisou também, com muita propriedade, a tese da metempsicose. Sair da condição humana e reencarnar na condição animal, o que ele demonstra cabalmente ser impossível. Então a lei do karma está vinculada a isso. Se eu não for uma pessoa boa nessa encarnação, na próxima eu posso vir um cachorro, um gato, uma galinha, um porco, um cavalo, etc. Né? Espero que não venha a ser porco, né? Porque eu adoro porco. Né? Então, dessa forma, nós precisamos entender que a lei do karma não tem nada a ver com a doutrina espírita. Agora, a lei de ação e reação tem, né, João? Não. Em termos. O que é a lei de ação e reação? A lei de ação e reação é a segunda lei de Newton, da física, que diz que toda a ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. O que é isso? Vamos colocar num exemplo simples. A lei de Talião. A lei de ação e reação é assim: eu mato nessa encarnação, na outra eu venho para ser assassinado. Eu roubo nessa encarnação, eu venho na outra para ser roubado. Eu prejudico os meus pais, na outra eu venho sem pais. Então, é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O que foge à infinita misericórdia divina. Perde a questão do perdão para entrar a questão do castigo. E aí adentramos a lei de causa e efeito. Mas antes disso, eu me recordei de uma questão. Alguém pode dizer o seguinte. Alguém pode colocar o seguinte. Mas João, se não existe lei de ação e reação, por que André Luiz coloca o título de um dos seus livros exatamente com ação e reação? Exatamente porque o livro Ação e Reação, de André Luiz, além de ser um dos mais maravilhosos estudos sobre a lei da justiça divina, ele faz uma ponte entre a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação, que também pode ingressar na lei de causa e efeito. E aí a gente vai explicar isso agora. Porque a lei de causa e efeito é assim. Eu erro. Esse erro fica marcado em mim, através da minha consciência pesada. Enquanto eu não reparar esse erro, eu não estou limpo. Então, toda causa que eu faço gera um efeito. Mas vamos colocar isso em termos bem práticos para ficar mais fácil o entendimento. Nós somos espíritos e estamos ligados ao corpo físico que nos é um instrumento na Terra através do perispírito ou corpo espiritual. O corpo espiritual ou perispírito está longe de ter apenas como função ligar o espírito ao corpo. Ele tem milhares de outras funções.
E uma das mais importantes é servir para nós como uma máquina fotográfica. Toda e qualquer ação que eu cometa, por pensamentos, palavras e atos, fica gravada no meu perispírito. Ações positivas, luz. Ações negativas, marcas e feridas. Então nós vamos vivendo. Quando desencarnamos, Deus não nos vai julgar. Jesus também não. Os amigos espirituais, menos ainda. O que vai nos julgar é a nossa consciência, que exteriora as nossas atitudes através do nosso perispírito. Se a pessoa for boa na Terra, ao desencarnar, ela apresenta um perispírito purificado, luminoso. Se ela foi uma pessoa voltada ao mal, quando ela desencarna, ela apresenta uma forma perispiritual horrenda. Nós falávamos aqui do livro Ação e Reação. Neste livro, André Luiz vai fazer uma visita com o seu mentor espiritual à casa de um homem. Um homem que é casado com uma jovem esposa, muito bela. E no momento que eles chegam na casa, o mentor diz a André Luiz que vai ao quarto dar um passe no Senhor, para que ele fique observando a mulher. E ele narra no livro, nessa ocasião, que ele ficou muito impressionado com a beleza da moça, que era realmente uma beleza quase de uma miss. E ali ele estava ali em oração e a moça adormeceu. Quando a moça adormeceu, e nós sabemos que naturalmente quando adormecemos saímos do corpo, e ele diz que quando aquela miss saiu do corpo, o seu perispírito era tão deformado pelas atitudes negativas que ela fazia, que ele, no livro, assemelha a sua figura perispiritual a uma bruxa de contos infantis. De tal era a deformidade que ela estava, praticada pelas ações negativas. Então, meus irmãos, quando nós voltamos à Terra, não é para sermos castigados por Deus. As ações que passamos na Terra, as dores, os sofrimentos, são remédios amargos que nos ajudam a reabilitar os erros que cometemos no passado ou na própria vida, conforme o item 1 e 2 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec analisa as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Então, dessa forma, não é um castigo, é uma oportunidade de reparação. No momento em que nos arrependemos, começamos a sentir aquele incômodo da expiação, aquela dor íntima, aquela vontade de reparar. E quando conseguimos reparar, nós nos libertamos, essa ferida periespiritual desaparece e dá lugar a um ponto de luz, trazendo um pouco mais de harmonia e beleza ao nosso corpo espiritual. Mas há duas formas de lavar ou limpar o perispírito. Há duas formas de curar essas feridas espirituais.
de reparar. Um amigo espiritual querido, certa vez, muitos anos atrás, me disse: filho, há dois líquidos que limpam a alma humana: a lágrima do sofrimento ou o suor do trabalho no bem. Podemos resgatar os nossos débitos através da dor, sim, mas também através do amor, através da prática do bem. Porque através da prática do bem, nós resgatamos de forma muito mais intensa. Porque não só resgatamos, mas também amealhamos, trazemos para nós méritos através da prática do amor ao próximo. Mas então, João, por que tanta gente resolve pagar pelo sofrimento? Porque começa a ser corroído por um sentimento venenoso, que é o remorso. Quando se depara com o que fez, a culpa começa a se transformar em remorso. E se ele não tem essa consciência que Deus é infinita misericórdia e perdoa, não apagando a falta, mas dando a oportunidade do recomeço e da reparação, ele fica dominado pelo remorso. E muitas vezes pede uma nova encarnação para passar por dores, sofrimentos e aflições. Porque, segundo palavras dele próprio, só assim ele se sentirá integralmente, totalmente limpo do mal que ele fez. Então, a partir daí, nós compreendemos que Deus, ao contrário de ser um ser totalmente desprovido de misericórdia, cruel até, que castiga seus filhos, ele é infinita misericórdia. Porque dá sempre uma nova oportunidade, sempre uma nova chance. Quantas e quantas encarnações nós não estamos errando? Quantos e quantos milênios nós não estamos tropeçando e Deus nos dando a oportunidade de modificar sempre, a cada encarnação. E é por isso que nós estamos evoluindo. Porque se no primeiro equívoco Deus nos tirasse a oportunidade da redenção, o que seria da nossa vida? E nós precisamos compreender isso para também nos perdoar. Porque Deus perdoa no sentido da oportunidade abençoada do recomeço. Mas nós precisamos nos perdoar, saindo da jaula que nos aprisiona o remorso, para reabilitarmos através da felicidade própria. Vamos colocar um exemplo dos 3 níveis para alcançar a reabilitação: o arrependimento, a expiação e a reparação. Vamos imaginar, e aqui eu não vou dar o exemplo da nossa cidade, porque temos pessoas de vários locais. Vamos imaginar que eu estou na cidade A e vou para a cidade B. Só que para chegar na cidade B, tem um trevo. E se eu pegar esse trevo para a direita, eu vou parar na cidade C. Pois bem, eu saio da minha cidade A, e quando chego no trevo, ao meio do caminho para a cidade B, onde vou, eu pego para a direita e vou parar na cidade C. Quando eu chego na porta da cidade C, eu falo: poxa vida, não é aqui que eu vinha.
é na cidade B. O que eu faço? Eu viro o carro, passo de novo todo o trajeto que me ligava da cidade C até o trevo e pego o caminho correto para a cidade B. Vamos utilizar esse exemplo. Nesse exemplo, toda vez que eu erro, é como se eu tivesse pegado o caminho do trevo errado para a direita, para a cidade C, uma vez que eu estou indo para a cidade B. O arrependimento é: poxa vida, não era aqui que eu queria vir. Viro o carro, viro a direção da minha vida, viro a direção do meu propósito, viro a direção da minha conduta. Isso é se arrepender. Mas se arrepender, por si só, não me leva para a cidade B onde eu vou. Eu preciso voltar o mesmo caminho da cidade C até o trevo. Esse voltar ao mesmo caminho é a expiação. E pegar o novo caminho e atravessar o caminho que me distancia do trevo à cidade B, aonde eu vou, é a reparação. Então, a partir daí, meus irmãos, nós temos total condição de alcançar o perdão divino através do perdão em nós. Quando Jesus nos propôs amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Ele nos deu um conceito maravilhoso. Deus te perdoa. Como? Através do perdão que você dá ao próximo. Só que você só consegue perdoar alguém se você se perdoar. Porque se você não se perdoa, você não perdoa ninguém. Se você não se perdoa, você vive transferindo o seu remorso para outras pessoas. Ferindo, uma vez que você traz no coração o espinho do remorso. Então, essa oportunidade abençoada de reparar, que Deus sempre nos dá. E que a lei da justiça divina deixa bem claro. Todos nós somos passíveis de erro. Ninguém no planeta Terra é perfeito. Cada um de nós erra várias vezes por dia. O importante não é errar ou não errar. O importante é, percebendo-se em erro, se arrepender, virar o carro, virar a direção da sua conduta, expiar, voltar no caminho equivocado e reparar, pegar o caminho certo. Porque se nós fizermos isso, aí entendemos finalmente o que é entregar-se ao perdão. Porque perdoar não é simplesmente esquecer. É uma solução muito simplista. Perdoar não é simplesmente você ir ao sacerdote, confessando o seu erro, se arrepender, para sair do confessionário e errar tudo de novo, a mesma coisa. É uma conversão de alma, não é conversão de boca. Aqui em Cerqueira, e aqueles que estão aqui da cidade saberão do que eu estou falando, nós tínhamos aqui na cidade um padre, um monsenhor, aliás, Oscar, um grande padre. E ele nas missas falava exatamente isso. Não adianta nada vir à missa, ajoelhar e rezar a Deus pedindo perdão, e durante a semana passar a semana inteira errando. Na sua forma simples de dizer, ele queria nos chamar a atenção para o arrependimento sincero. Eu me arrependo sinceramente de algo, eu me esforço por não fazer mais.
E sempre que cair, levantar, olhar para mim mesmo e dizer, da mesma forma que eu gostaria, ou me imponho ao próximo a indulgência, ou seja, a compreensão do que leva os outros a errar, eu também sou indulgente com as minhas faltas. Não conivente, indulgente. Compreendo que eu ainda sou frágil, que ainda erro, porque assim eu levanto e sigo adiante caminhando. Deus nos ama infinitamente e sempre nos dá a oportunidade do recomeço. Ou como Emmanuel diz de forma belíssima, não há erro que nós possamos cometer que seja superior à misericórdia de Deus. Então, dessa forma, meus irmãos, vamos começar a pensar que o perdão não é um presente que Deus nos dá. O perdão é uma joia preciosa, de alto valor, que nós, através da nossa reforma íntima e sincera, conquistamos para que Deus nos conceda. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, após essa reflexão sobre o perdão divino e o perdão que cada um de nós deve ter consigo mesmo, vamos às nossas vibrações da noite. Sempre lembrando, vamos nesse momento pensar em todos os nossos irmãos que sabemos passar por necessidades, dificuldades, aqueles que eventualmente nos pediram oração durante toda a semana, mas também aqueles que, de uma forma ou outra, necessitam de ajuda. Estamos agora tantos ligados numa mesma sintonia, numa mesma força, que a luz que agora emite de todos nós possa alcançar a todos eles. Vamos então elevar o pensamento e o coração a Deus e sentir esse amoroso e carinhoso abraço de Jesus. Envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos tão distantes da compreensão divina. E rogamos, e Ele nos concederá, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos, Mestre, pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Rogamos aos nossos irmãos em humanidade encarnados, que passam por provas e expiações, seja na infância, na adolescência, na fase adulta ou idosa, que seu sublime amor seja o farol a nos indicar os caminhos para a felicidade e a paz. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Rogamos a cura, Mestre, como fizeste a tantos a cura. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança,
resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá, encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora por todos os irmãos que nesse momento a nossa mente alcança, por todos aqueles que sabemos passar por dificuldades, por todos aqueles que nos pediram preces. Não importa, Senhor, o problema e a dificuldade que esses nossos irmãos estão passando. Que um missionário do seu infinito amor possa se apresentar ao lado de cada um desses nossos irmãos, levando a força, a proteção, a orientação, a harmonia, o remédio, a paz, fortalecendo a fé, a esperança, que Deus é nosso Pai e não nos abandona nunca. E a sua grandiosa legião de luz, como exército luminoso, que começa a se movimentar sob as ordens do general. Nesse momento, visita a cada um dos necessitados do mundo. Rogamos mais uma vez por todos os nossos irmãozinhos que estão passando pela dolorosa prova da Covid-19, infectados que foram, na sua condição mais leve, mas também e principalmente aqueles que passam por sua condição mais aguda, mais complicada. Rogamos, Senhor, a tua bênção e misericórdia. Tu, Mestre amado, a quem foi confiada a humanidade pelas mãos do próprio Criador, olha por nós e nos abençoa, para que cada tutelado, ou na linguagem poética do teu evangelho de amor, para que cada ovelha do seu imenso rebanho não se perca jamais. Olha por nós, Senhor. Pedimos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, aqueles que no pico da ansiedade, do desespero, se enjaulam na prisão de desespero e angústia. Rogamos por eles, para que a doce Mãe Maria de Nazaré possa libertar-lhes com seu infinito amor e misericórdia. Rogamos pelos doentes da alma, aqueles que ainda são dominados pelo tumor do mal. Sabemos, Senhor, que na nossa atual fase evolutiva, todos nós
ainda trazemos sombra no íntimo do nosso coração, mas rogamos agora por aqueles que são escravos do ódio, escravos da crueldade, da violência, rogamos por eles, para que seu infinito amor possa libertar-lhes, tornando-os dignos da tua misericórdia e compaixão. E assim, agradecemos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Vamos novamente fechar os nossos olhos, abrindo o coração e a mente. E pelos olhos espirituais vamos ser transportados àquele cenário que já nos é habitual. As praias luminosas de Cafarnaum. Diante de nós, o lago de Tiberíades, com as suas águas mansas. Atrás de nós, aquelas casinhas de pedra, dentre as quais Jesus conviveu. A suave brisa que nos acaricia a face. As pequenas ondas que quebram aos nossos pés como rendas de água. E ao nosso lado, a figura majestosa de Jesus, a nos envolver em um abraço carinhoso. Nesse momento, sentimos toda a força e luz do nosso Mestre, a nos envolver a alma, a mente e o corpo. Sentimos que essa luz penetra no íntimo da nossa existência, como poderoso remédio que lava o nosso corpo dos desajustes físicos, que limpa a nossa mente dos pensamentos viciantes e perversos, que lava a nossa alma de toda dúvida e desespero. E nesse instante, sentimos fortalecidos na fé, revigorados na esperança de vencer as dificuldades do mundo. E diante de Jesus, aquele que do alto do seu infinito amor governa o planeta, nos sorri, nos chama nesse momento carinhosamente pelo nome, afagando os nossos cabelos. Filho, bem sei
que as atividades da vida física são envolvidas de tormentos, de dores, de doenças, de aflições, que fazem parte do processo educacional que restituirá a vocês a pureza e a felicidade. Porque não há como prosseguir na felicidade sem se reabilitar com o passado. Mas persevera no bem, fortalece no amor, reveste com o manto luminoso do perdão e da compreensão, pois estou contigo. E quando estive encarnado, vivi as dores da traição, as angústias da cruz, as dificuldades da crucificação, para que vocês pudessem compreender que, não obstante as dificuldades e dores do caminho, aquele que perseverar em Deus, esse viverá a vida eterna. E que vós não é deste mundo. Transitoriamente aqui está, mas meu reino ainda não é deste mundo. Que tu sigas pela vida de tal forma que seja o meu trabalhador, fazendo dentro do seu círculo de convívio a tarefa que cabe a todo seguidor do meu Evangelho: plantar a paz e o amor no coração do próximo. Segue em paz, filho, e que Deus o abençoe. E assim, recebemos o passe abençoado. As águas diante de nós já estão fluidificadas. E nos resta agradecer. Agradecer a todos os irmãos de luz que aqui estiveram conosco. Nossos anjos guardiães, os mentores espirituais da nossa casa, o Gaefa, que de forma tão amorosa e dedicada trabalharam conosco. A doce Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais essa reunião, rogando que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos conceda a bênção de uma noite harmoniosa e, principalmente, ilumine a nossa mente para que possamos nos libertar das algemas do orgulho e do egoísmo que nos faz caminhar pela terra como verdadeiros zumbis, para que possamos despertar em consciência, para caminharmos lúcidos no caminho de Jesus até o fim, para que possamos ser dignos de todas as promessas amorosas que Jesus nos fez. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião. Agradeço profundamente a presença de todos vocês aqui conosco. Sintam-se abraçados por todos nós.
que tenham uma noite de paz, de harmonia, uma semana de bênçãos e realizações, que possamos estar novamente reunidos quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, para mais uma reunião, agora do Pinga Fogo, dúvidas, tirando dúvidas, perguntas e respostas. E do mais, dizer que essa nossa reunião continuará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francis de Assis no Facebook. Daqui a alguns momentos também estará disponível no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, bem como todas as outras reuniões que estamos fazendo aí, né, ao longo de quase 11 meses de reuniões online. Aqueles que quiserem conhecer o canal, temos várias palestras sobre variados assuntos, e aí esperam que seja útil para vocês em algum ponto. E do mais, a minha profunda gratidão, meu profundo carinho e meu sincero desejo de muita paz. E até quinta-feira, com as graças e as bênçãos de Deus. Fiquem em paz, meus irmãos.